Olá, eu sou o Ronaldo Bressani, estou aqui no Fluxo, estúdio de jornalismo que fica no Vale do Anhangabaú, centrão de São Paulo, ao lado da Michi Provence, modelo, escritora e boleira, estreando o Tapetão, que é o programa do Fluxo que vai falar de política no esporte e esporte na política. E para nossa honra e prazer, a gente vai estrear o Tapetão com o Paulo André. Paulo André, como todos sabem, foi zagueiro do maior título da história do Corinthians, o Mundial Interclubes de 2012, mas não é só como atleta que o Paulo André se destacou. Da zaga para o ataque, o Paulo André se tornou um protagonista do futebol brasileiro no campo político. Ao lado de atletas pensantes como Rogério Ceni, Dida e Alex, o Paulo André é um dos líderes do Bom Senso Futebol Clube, um grupo de jogadores que propõe reformas na gestão e na organização do futebol brasileiro. Ele acabou comprando brigas assim importantes com alguns grupos de comunicação, com alguns cartolas e com o maior vilão de todos, que é a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que gere a seleção brasileira, além de alguns campeonatos nacionais. A gente chamou o Paulo André no Fluxo para conversar não só sobre o estágio atual do Bom Senso, mas também um pouco sobre sua carreira de jogador de futebol. E Paulo André que joga no Xangai, né? Você esqueceu? Esqueci de falar que o Paulo André, depois do Corinthians, é que o Corinthians me toma sempre, né? Eu acabo esquecendo de todo o resto do futebol. Mas depois do Corinthians, o Paulo André hoje é zagueiro titular do Xangai, um dos maiores clubes da China, né? E a gente vai falar um pouco também como é que é a atuação do Paulo André na China e como é que a paixão brasileira por futebol pode contribuir para aumentar a consciência política do povo brasileiro. Paulo André, muito obrigado por ter vindo. E eu gostaria de começar com uma provocaçãozinha. Quando aconteceu o 7-1, de triste memória, foi unânime que o futebol brasileiro tinha chegado no fundo do poço e que, portanto, era uma grande chance para que o Bom Senso Futebol Clube, que estava ali já organizado e já tinha propostas muito bem articuladas para o futebol brasileiro, entrasse em campo e botasse para quebrar. De lá para cá, porém, a gente sentiu uma espécie de um pouco de murchar um pouco o ímpeto desse inicial do Bom Senso Futebol Clube, né? E a gente queria saber por que aconteceu isso. Teve a ver com a sua ida para a China? Teve a ver com as eleições? Ou vocês estão criando novas articulações aí, aproveitando esse período que você está no Brasil, para, enfim, colocar justamente as políticas do Bom Senso em prática? Bom, primeiro eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui participando. É uma nova maneira de se comunicar, né, com um público diferente, e eu acho que é muito importante, não só para o bom senso, para as pessoas que gostam de futebol, mas para todos aqueles que querem fazer de alguma forma movimentos sociais, política, para ajudar o país a se desenvolver e a crescer. Quanto à pergunta, eu acho que depois do 7-1, eu também achei que era o fundo do poço, mas a falta de ação e a falta de vontade política para que as coisas mudem, acaba nos mostrando que a gente tem capacidade de descer um pouco mais. Ou seja, a incapacidade de reação ou a vergonha na cara de alguns dirigentes, de algumas entidades esportivas, acabam nos surpreendendo a cada dia. O movimento entendeu, depois de bater muito a cabeça na parede, que é impossível dialogar com a CBF. Nós não temos poder de influência nenhum sobre essa entidade. Quem vota no presidente são as 27 federações estaduais e os 20 clubes da Série A. Então, evidentemente que a pessoa que está lá querendo agradar, querendo permanecer no poder, só vai agradar às federações e aos clubes e aos interesses desses players do mercado. Os jogadores, técnicos, juízes, a população, a torcida, eles não têm voz, eles não têm como discutir, eles não participam da assembleia, dos comitês, das principais propostas, ou seja, o que adianta a gente protestar no campo se a pessoa que está lá não sofre influência em cima do nosso protesto? Por esse motivo, a gente optou por ir a Brasília, onde a gente participou de 2 audiências públicas com a presidente Dilma. A gente participou de algumas audiências públicas na Câmara dos Deputados e no Senado.
E agora, recentemente, eu estive lá, né, depois da minha volta, estive em uma reunião com o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, discutindo exatamente uma das bandeiras do movimento, que é o fair play financeiro, o jogo limpo financeiro, em que a gente pede para que o governo, em contrapartida ao financiamento da dívida fiscal dos clubes, possa cobrar contrapartidas eficientes, eficazes, que mudem de maneira urgente o modo como se gere os clubes brasileiros. Todos os clubes brasileiros estão super endividados. Né? Todos os clubes brasileiros estão super endividados, ou seja, são mais de 4 bilhões de dívida fiscal, quase o mesmo montante de dívida trabalhista já tramitada, ou seja, 4 bilhões de reais em dívida para jogadores que já se aposentaram ou que trocaram de clube. E desse montante, por exemplo, não se falou, não se discutiu nesse projeto de lei. Ou seja, a gente ainda está... Os clubes vão quitar a dívida com o governo via parcelamento, mas a dívida com os atletas, que é uma dívida alimentícia, que deveria ser prioridade, essa não foi discutida. Os clubes, eles também têm interesse em renegociar essa dívida. Eles ofereceram alguma contraproposta para essa negociação da dívida? A discussão já vem de quase um ano para cá, né? Nós sentamos diversas vezes com os clubes, representados pelo presidente do Curitiba, o Wilson. E no final, aí, há 15 dias, eles mudaram completamente a posição de acordo que nós tínhamos e apresentaram um projeto completamente independente, tirando todos os pontos que a gente propunha. Ou seja, os clubes, eles, para não terem dinheiro travado, seja dinheiro de cota de transmissão, de bilheteria e etc., que são bloqueados devido à dívida fiscal, eles fazem qualquer negócio para conseguir esse financiamento. Uma vez financiado, renegociada a dívida, eles não devem mais nada para ninguém e o fluxo de caixa volta a funcionar. Então, a única chance que o governo tem de intervir ou de regular o que vem sendo praticado, essa má gestão no futebol, é quando liberar esse dinheiro, se liberar, e o bom senso é a favor que se libere, desde que se pague a dívida completa, com financiamento que seja justo, no mesmo nível de juros que é oferecido às empresas que também têm dificuldade de solvência. Mas o que é proposto pelo projeto de lei que tramita na Câmara não é suficiente. E foi exatamente aí que o bom senso entrou para propor emendas ao projeto de lei para que a gente pudesse finalmente fazer uma proposta cuja reforma seja mais profunda, seja mais importante para o governo, para o futebol brasileiro, contra os corruptores, contra os corruptos. Uma das propostas do Bom Senso Futebol Clube seria a democratização da CBF. Isso passaria por uma eleição direta? Quais seriam os envolvimentos dos atletas nisso? Nessa proposta, inclusive, de liberação do dinheiro do financiamento da dívida fiscal, um dos artigos coloca que os clubes que aderirem ao financiamento ou que receberem dinheiro público só poderão participar de competições em que a entidade organizadora se regula a Lei Pelé. A Lei Pelé tem o artigo 18A, que diz que a entidade de administração desportiva deve ter apenas, que utiliza o dinheiro público, deve apenas ter uma eleição, uma recondução, e os atletas devem participar do colégio eleitoral, ou seja, evidentemente que a gente não quer participar num voto unitário, porque a gente seria a maioria e a gente controlaria o poder. E a gente também não acha isso justo. Em alguns modelos que nós estamos estudando, a gente percebe que os jogadores têm até 20% do colégio eleitoral, ou seja, 1/5. E ele é dividido de tal forma que há um equilíbrio técnico e político. E assim, ao menos, se tem voz ativa, pode participar da discussão e está dentro da casa podendo fazer mudanças efetivas, especialmente técnicas, que é onde a gente pode influenciar. Mas aí você está falando desse eleitorado de cada clube, né? Não da CBF. Não, estou falando da CBF. Da CBF mesmo. Ou seja, o intuito é que a gente possa, nós, jogadores, atletas, treinadores, clubes, hoje só os clubes da Série A votam. Os clubes da Série B também fazem parte da CBF. Os clubes da Série B também não votam. Não votam. Os clubes da Série C não votam, os clubes da Série D não votam. Ou seja, por que não votam? Eu acho que todo mundo deveria participar desse processo eletivo. Hoje, os 27 presidentes de federações, dos quais, por exemplo, do Amazonas está há 40 anos no poder, o de Santa Catarina está há 30,
eles permanecem, eles continuam e eles têm total poder e influência sobre quem estará na presidência da CBF. Aí na proposta do bom senso, então, os atletas teriam 1/5 desse voto? Como? Não, a gente não regulou ao artigo 18A na Lei Pelé. E o governo, talvez, numa proposta que nos enviará essa semana, continuará com essa proposta da regulação da CBF no 18A. A CBF alega que isso é inconstitucional, então a briga vai acabar no Supremo Tribunal e cada um puxando a corda para o seu lado. Por que a CBF alega que é inconstitucional? A CBF se escuda no artigo 217 da Constituição, no inciso 1. Você está lendo mesmo, né? Eu tenho que estudar, porque depois você me pergunta aqui, eu vou ficar gaguejando. Tá certo. Vou passar vergonha. Não, eu acredito em você, eu não conheço qual que é esse artigo 217. Essa é a vantagem, então. Essa é a vantagem, você nunca vai saber, mas o pessoal de casa com certeza vai abrir o livro lá e vai saber que eu não estou falando besteira. Ou seja, esse artigo, a Constituição foi feita pós-ditadura e eles tentaram blindar todas as entidades de prática desportiva de qualquer influência do governo. Ou seja, elas são entidades privadas que têm independência financeira e estatutária, ou seja, ninguém pode entrar lá e mudar o estatuto da maneira que quer. Certo. Os únicos que têm direito a voto para alterar o estatuto são os presidentes das federações, certo, que não têm interesse nenhum de sair do poder, então eles nunca vão legislar contra si próprios. E a gente defende que o governo pode regular, especialmente quando fornece, quando oferece dinheiro público para os clubes ou para as entidades. Por exemplo, entre um parênteses aqui, as confederações, as federações de esportes olímpicos, cujo patrocínio não é evidente, não jorra dinheiro como acontece com a CBF, que tem quase 400 milhões de receita. Por ano? Por ano. As entidades olímpicas, elas dependem das estatais, do Banco do Brasil, da Caixa, do Correios, etc. e tal, que patrocinam o esporte olímpico. Então, todas essas que recebem já estão inseridas no artigo 18A da Lei Pelé. Falta a regulação, ou seja, ainda não, a lei foi aprovada recentemente, no ano passado, e ainda não foi feita essa regulação, que vai ter a participação dos clubes, dos atletas, para decidir qual é a participação dos atletas, dos clubes, das federações, no processo de eleição de cada entidade. O que a gente tem lido, e o que me parece fazer sentido, é que não seja um voto unitário, mas que tenha uma fatia proporcional para poder representar uma fatia importante do colégio. Quer dizer, você acha que seriam mais democráticos se esse voto fosse dividido entre os atletas, os cartolas, talvez os juízes também? Não sei. Quem mais poderia fazer parte desse? Precisa ser um grande debate. Torcedor, né? Torcedor, talvez? A sociedade civil deveria poder fazer parte da escolha da CBF, já que a CBF cuida de um patrimônio público. É um patrimônio, mas faz de patrimônio imaterial brasileiro, né? A seleção brasileira. Mas não deixa de ser, né? E talvez um dos nossos maiores patrimônios culturais. Sim. Reconhecido no mundo todo. E a gente tem tentado mostrar isso, depois do 7-1 ficou mais evidente, mas nada diferente daquilo que a gente já vinha enxergando e mostrando para todo mundo. Agora, na minha opinião... Você acha que então o 7-1 ele pode ajudar nesse diagnóstico? Assim, eu desisti. Se eu desistisse, eu não estava aqui tentando fazer. Pode desistir. Mas eu digo assim... Não desista, Paulo André. Eu digo... Depois de 4 jogos, o senhor lá vem e diz que o 7-1 foi esquecido, que o futebol brasileiro está mais forte do que nunca. Sim, pois é. Aí tem que fechar a casinha e eu não desisti, mas assim, com ele não dá para falar. Não dá para conversar. Então vamos tentar. O ele, você se refere ao José Maria Marinho. Ele que deu a declaração, assim. Já falei tudo que eu podia e não muda a vida dele, ou seja, não é por aí que a gente tem que ir. Você acha que ele acredita mesmo nisso ou ele vive numa uma espécie de bolha da realidade, assim? Não faço a menor ideia. Algum problema ele deve ter.